por que os corretores só trabalham em imóveis de venda? Por que eles não trabalham em imóveis de locação? Não, nós vamos fazer o seguinte, os corretores agora da celular, eles vão trabalhar locação e venda, não importa. Todo lead que chegar, se for locação, se for venda, passa para o corretor e ele vai trabalhar igual. Foram 2 erros nesse processo. Foi de cima para baixo, que a gente nunca deve fazer isso. Então, a gente estudou com consultoria, mas a gente chegou um dia e falou, vai ser assim e pronto. Nunca mais fazer isso. E, além disso, os corretores odiaram. Eles falaram, não quero. Eu quero trabalhar só com venda. Não vou trabalhar com locação. Eu tenho o direito de não trabalhar. Saíram todos. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Loft Portas Entrevista. Eu sou Ricardo Kaufmann, Head de Comunicação da Loft. E eu sou Sérgio Esteves, CMO da Loft. Todo episódio, um empreendedor ou empreendedora conversa com a gente sobre episódios marcantes da sua trajetória e como conseguir se destacar no mercado. Esse podcast está disponível em vídeo no YouTube e também em áudio no seu tocador preferido. Se inscreva no nosso canal e ative o lembrete para não perder nenhum episódio. E se você quer ficar por dentro das notícias mais relevantes do mercado imobiliário, o Portas também é uma newsletter, né, Kaufmann? É isso aí, Sérgio. De segunda a sexta, sempre às 15h, gratuitamente no seu e-mail. Lembrando que todas essas informações e o link para se inscrever estão disponíveis na descrição desse episódio. E hoje a gente abre as portas para Adriana Magalhães, diretora de estratégias da Cellular Imóveis de Belo Horizonte. A Adriana vai contar para a gente como foi crescer num negócio familiar, os desafios de liderar sendo mulher no mercado masculino e como a empresa evoluiu ao longo de décadas, além de muitas outras coisas, né? Não, além da importância do uso do salto. O salto alto como ícone, objeto de poder. Outra coisa super bacana que a gente vai conversar é sobre o método dela de gestão da imobiliária, né? Momentos que ela teve que tomar uma decisão meio de cima para baixo, né? Direto, top-down, e a importância de você ter o time todo envolvido no momento das mudanças, né? Acho que isso é uma tremenda lição de gestão, além da importância de relacionamento que as imobiliárias têm que ter com a comunidade. Na imobiliária, superpoder é conhecer bem a comunidade e se relacionar com ela. Sem abrir mão de aproveitar todas as novidades e a tecnologia que o mercado oferece hoje, né? Exatamente. É lá. Vamos lá? Vamos conhecer essa história? Bora! Vamos lá, Adriana? Vamos lá. Adriana, a gente estava conversando lá fora, você estava contando um pouco da história de BH, inclusive, e tudo. Queria começar aqui essa nossa conversa. Se você puder, você consegue descrever, você lembra bem como era a sua casa quando você era criança? Perfeitamente. Você até um endereço de cor. Rua Passos, 464, no bairro Carlos Prates. Um bairro muito simples. Meu pai era bancário, minha mãe era professora. E a casa parece casa de interior de Minas. Uma casa com alpendre na frente, uma casa pequena, e lá atrás tinha um quintal, tínhamos galinha, horta. Minha mãe sempre gostou de horta. Mas eu fiquei pouco tempo lá nessa casa, porque... como eu falei, um bairro mais simples, mais distante da nossa rotina. E quando a gente começou a estudar em escolas, e meu pai sempre fez muita questão de a gente estudar em boas escolas, aí nós fomos para a Zona Sul, onde eu moro até hoje. Então, eu fui morar no bairro Santo Agostinho. É um bairro que hoje é quase hipercentro, é um bairro bem populoso, mas um bairro muito valorizado. Mas que as vizinhanças, como é particular de Minas, falamos disso também, né? A vizinhança, ela se relaciona, temos amigos desde aquela época. Eu estudava num grupo escolar municipal, lá próximo, e depois fui pro colégio na Savassi, onde muita gente conhece o bairro da Savassi, né? Bastante. E meus irmãos também. Então, a gente saiu de um bairro pequeno, mais simples, com rua de calçamento, casas mais singelas, e fomos morar em apartamento, mas onde mesmo assim a gente tinha uma qualidade muito boa de vida, principalmente com a vizinhança. Então essa que foi minha vida. E eu mudei só mais 3 vezes depois disso, porque eu me casei, morei nessa casa, né? Me formei, morei nesse apartamento até me casar.
E aí fui morar com meu marido, separei. E aí fui morar sozinha com meu filho. E depois me casei de novo. Ah, não, tem mais uma vez, que é essa última, que é agora no Santo Antônio. Então eu continuei morando na zona sul de BH, que é onde a gente fala, né, dentro do Anel da Contorno, que a cidade foi projetada por Arão Reis, que você até lembrou muito bem, muito culto. Então a cidade foi projetada dentro do Anel da Avenida Contorno, e eu sempre estou ali próximo mesmo, e a gente acabou se tornando especialista na região, até pela história da família também. Dá pra ver que você fala super com carinho, né, desse tempo remoto, que era muito diferente, né, tinha criação de galinha, uma série de coisas que parece outra vida. Bem mineiro mesmo isso. Bem mineiro, e dá pra ver como você fica feliz, assim, de falar. Mas, assim, a provocação é o seguinte: quando a gente lembra dessas coisas, a primeira coisa que vem são essas coisas boas e tudo. Agora, quando a gente vive, a gente é criança, e às vezes, por ser irmã mais velha ou irmã mais novo, tem uma série de desafios que a vida apresenta pra gente quando a gente é criança, não é verdade? E aí a gente acaba desenvolvendo estratégias de sobrevivência, né? Conta um pouquinho dessa Adriana, que tipo de desafio ela tinha. Interessante essa pergunta. Meu primeiro desafio enquanto criança é que os meus pais trabalhavam fora. A nossa avó nos ajudava, a minha avó materna estava sempre conosco, mas a gente tinha de se virar. E a nossa irmandade, apesar de muito forte, cada um nasceu numa época, nós somos de gerações distintas. A diferença de idade entre eu e minha irmã mais velha, entre eu e meu irmão logo após a mim, e a outra, que é a caçula, é muito grande a distância. Então, com isso, a gente não tinha aquela coisa de ir para a escola juntos, de ter a mesma turma juntos. Então, a gente cresceu meio sozinho, assim. Independente. Um tanto de irmão, mas sem essa irmandade nesse sentido de crescer juntos. Então, a gente é muito independente, porque os pais trabalhando fora e nós, cada um, se virando. Então, isso traz, hoje eu vejo, né? Foi uma dificuldade na época, mas hoje eu vejo que traz uma segurança muito grande para a gente fazer as nossas escolhas, né? E não ir atrás de tendências ou de amizades ou de relacionamentos. Cada um fez suas escolhas. Então acabou sendo bom. E você, como é que o mercado imobiliário entrou na tua vida, assim? Pois é. Como é que foi? Eu comecei muito cedo, eu comecei com 14 anos. A imobiliária só tinha 2 anos de criação, porque meu pai, ele era bancário e ele participou de uma das primeiras fusões brasileiras no setor dos bancos, que foi o Banco Comércio e Indústria, que é um banco mineiro, para o Banco Nacional, daquele bonezinho do Ayrton Senna. Isso, o Banco Nacional incorporou o Banco Comércio e Indústria e não queria o passivo do banco, né? Então, eles fizeram lá um programa e papai achou melhor não continuar no banco. Ele trabalhou ainda, acho que uns 2 anos no banco, mas não se identificou e se aposentou. Então, ele se aposentou muito cedo, com 40 e poucos anos. E ele tinha começado, coincidentemente, a trabalhar com a mesma idade minha, com 14 anos. Como contínuo, né? Office boy na época. No banco também? No Banco Comércio e Indústria. No Banco Comércio e Indústria. Muito tempo lá, então. No interior. Naquela região de Acesita, onde a família nasceu. Então, o papai, como ex-bancário, ele conhecia e tinha um ótimo relacionamento com os clientes que ele atendia como gerente. Sabia que a gente tinha patrimônio. Então, ele falou, eu não vou cuidar dos investimentos financeiros dos meus clientes, mas vou cuidar do patrimônio dos meus clientes. E meu pai ainda não tinha se formado, que ele não tinha tido condições de fazer curso superior. E aí, logo que ele aposentou, ele falou, agora eu vou estudar, fazer tudo que eu quero. Que legal. E aí ele fez o curso de marketing, de relações públicas e de direito. Nós fez 3 cursos. Esses 3 cursos. E na época não tinha o curso de corretor de imóveis, como tem hoje, né? Que é um curso técnico, e tem até pós-graduação, né? Eu, inclusive, sou pós-graduado em negócios imobiliários. Mas naquela época não tinha. Mas ele foi trabalhar numa imobiliária em Belo Horizonte, exatamente porque ele já saiu do banco pensando nessa questão de cuidar dos patrimônios dos clientes dele. E abriu imobiliário. Então, ele tinha 45 anos quando ele abriu. Nessa época eu tinha 12.
muito novinha, mas quando eu fiz 14, que eu já tinha condições, né, de atender telefone, anotar recado, correspondência e principalmente datilografar contratos. Você fez curso da telegrafia ou não? Eu fiz também. Fiz também. Tenho diploma até hoje. Eu tenho que máquina, sou eu. Claro. Eu tenho a minha máquina lá na empresa, depois eu mando uma foto para vocês. Eu com a minha máquina que eu trabalhava. Então era eu e ele. Porque, como eu falei, ele queria empreender muito mais nesse sentido de cuidar do patrimônio e fazer uma venda ou outra, né, como corretor. E eu era auxiliar dele, eu não tinha grandes pretensões de ter imobiliário. E fui trabalhando com ele. Aí, quando eu fui fazer vestibular, eu optei por outra carreira. Minha irmã já era dentista. Eu sempre gostei também da área humanas e biológicas. Me dava melhor nessas matérias na escola, né? Acabei optando por fazer terapia ocupacional e fisioterapia, que na época os 2 cursos eram juntos, nas ciências médicas. Só que nessa ocasião, eu tive de sair da empresa, já com 18, 19 anos, porque o curso era o dia todo. Entendi. E comecei a fazer estágio logo muito cedo. E pude atender pessoas com deficiência, crianças especialmente com deficiência, e fiquei um pouco insegura com essa escolha profissional. Aí eu falei, eu vou trancar a matrícula. Estou um pouco triste, né, com o que eu estou percebendo, não sei se eu vou dar conta. E aí falei, pai, eu posso voltar a trabalhar com você, que é uma secretária de novo? Porque aí eu fui estudar de manhã e eu precisava né, de dinheiro, que aí eu já era... já tinha os meus desejos, né, as minhas viagens, queria roupa e tal. Porque lá no início, não, eu era só auxiliar dele. Aí eu comecei a trabalhar com ele, já tinha meu dinheirinho e tal. E fiz a matrícula na UNA, que é o curso onde eu formei de administração. E adorei o curso. Achei um curso muito genérico. E eu tenho essa característica generalista, achei muito interessante. Achei que poderia aplicar em muitas coisas que meu pai, né, não aplicava, porque era ele sozinho, ele e eu. E achei que a gente poderia, sim, criar uma estrutura, uma empresa. E dito e feito, no ano que eu formei, ele me deu a sociedade da empresa. Então ele achou, você fez administração de empresa, então agora você tem uma empresa. E eu vou advogar. Ah, e ele foi advogado. Na verdade, nesse momento ainda não. Ele continuou ainda conosco. Meu irmão veio e trabalhou também conosco nessa época. Ele era mais novo, mas ele veio trabalhar conosco. A minha sócia hoje, a Daniela, ainda era muito jovenzinha, não veio. Mas contratei a minha primeira funcionária nessa ocasião. E foi a mesma ocasião que eu engravidei. Casei muito cedo. Então, muita mudança. Eu me tornei sócia da empresa, me casei, logo no ano seguinte eu fui mãe. No outro ano eu separei. Nossa Senhora. Com menino pequeno. Bota muito mudança. E assumi a empresa mesmo, né? Então, assim, realmente foi muito dinâmico essa época, muito difícil também, mas desafiador, muito bom. Meu pai com esse desejo de ir mais para a carreira jurídica, e eu falei, então eu tenho de aprender como que eu vou fazer para que essa imobiliária, né, se torne uma empresa do jeito que eu quero. Afinal de contas, eu larguei meu sonho lá para trás, investi nisso, tem filho pequeno para criar, então vou embora. E aí iniciei uma trajetória que eu acho que é muito interessante, que eu comentei lá também quando a gente estava conversando, que foi de começar a estudar a parte do associativismo. Como que eu vou visitar uma imobiliária e saber como que ele faz para fazer o cadastro dos inquilinos da melhor forma? Como que eu vou fazer para conhecer um profissional que faz as melhores vistorias? Como que eu vou fazer um curso para eu ter uma noção de como eu posso anunciar melhor os meus imóveis? Aí eu fui buscando conhecimentos que a gente não tinha, porque meu pai, a história dele era de bancário. E comecei a me envolver muito nas instituições, né? Que hoje é o Secov, na época era Câmara de Dirigentes das Empresas Imobiliárias, CDL, nem lembro mais as siglas.
Então, comecei a conviver com eles e aprender. Todo congresso que tinha, eram poucos, que hoje, né, o mercado imobiliário, ele é muito aquecido e muito, muito ativo nessa coisa de conhecimentos, palestras, cursos, tecnologia e tal, mas naquela época não era. Pelo contrário, né? Naquela época, o corretor de imóveis, ele mostrava imóvel, pronto, acabou. A imobiliária que fazia gestão só fazia o contrato e pronto. Achava que era só receber aluguel. E eu não queria isso. Nunca quis. Até hoje, eu fico procurando e sou muito ativa no sentido de trazer inovações e fazer da melhor forma. Isso normalmente Isso é uma não tem característica de pessoa generalista. então, Você está sempre querendo buscar isso. a novidade, sempre querendo... E eu fiz isso através das associações, das amizades com os gestores, de uma forma muito respeitosa, porque eu acho que tem dificuldades. Eu não vou falar que eu não sofri assédio, que eu fui desqualificada, desvalorizada, porque 20 e poucos anos, 30 anos, como menina pequena, separada, claro. Você contou pra gente que tem uma certa história com um salto alto para lidar com essas coisas. Sim. Como é esse salto alto? Esse salto alto faz parte da minha realidade diária. Porque com muitos problemas, muitas dificuldades, muitos desafios, teve muita época de desilusão, de tristeza, de depressão, de problema familiar, né? Eu falei, gente, mas eu preciso pagar a conta, a empresa está sob a minha responsabilidade, eu tenho funcionário, porque a empresa foi crescendo, né? Tava até contando da Patrícia, que eu contratei ela quando eu estava grávida, ela está conosco até hoje. Ah, olha só. Que Minha primeira funcionária está lá até hoje. Com muito orgulho, uma querida. Então, assim, né, tem famílias ali, tem meus clientes, eu não posso deixar. Então, tem que ter uma força e tudo. E eu lembro uma vez que eu fui numa palestra aqui em São Paulo, de um grande diretor de imobiliário que ainda existe aqui em São Paulo, mas isso tem muito tempo. E eu não estava numa época boa. E ele, na palestra, ele contando a vida dele também, que não foi fácil, ele falou assim, eu sempre tive a foto da minha filha no meu bolso da camisa. Sempre trabalhei de camisa, sempre tive. E na hora que eu tinha qualquer dificuldade, eu chegava na porta de um imóvel, eu recebia um não, levei um bolo de um cliente, eu pegava a foto da minha filha e olhava, é pra você que eu tô aqui. Aí ele se enchia de força e tal. E meu filho me deu muita força também, mas eu não tinha essa relação dessa forma, né? Aí eu fiquei pensando, o que é que me dá essa força pra eu ir trabalhar todos os dias, né? Aí eu cheguei à conclusão, e hoje eu falo, tem algumas funcionárias que já estão me copiando, subir no salto. Eu sempre gostei de trabalhar bem arrumada e salto alto. E assim, eu subo no salto, me transformo. É outro piano. É um personagem. E eu contei pra ela isso porque eu sou pisciana. Eu sou pisciana, com descendente de pisciano, pura água, puro romantismo, puro choro, emoção, criatividade. Eu sou próprio pisciano. Toda vez que eu leio sobre peixe, eu sou eu mesmo. Porque tem gente que não se identifica tanto com o signo, né? Mas eu sou próprio. Mas na hora que você sobe... Mas na hora que eu sou... Aí não é pisciana. Aí é alguma outra coisa, eu não sei nada. Aí eu sou um signo que nem existe. O que eu me viro, eu ganho força, é interessante. Então, essa coisa do simbólico é bem legal. Tem gente que usa uma medalhinha, né? Cada um tem um amuleto, uma oração. E eu, nessa época dessa palestra, eu falei assim, o meu é o salto. E eu valorizo, porque realmente eu ganho força quando eu ponho. Que bacana. Você falou de parcerias, né? Você também faz parte da Netmóveis, né? Isso é parte desse... Sim, claro. A Netmóveis, nós entramos para a Netmóveis em 2005. Você me perguntou mais cedo, em termos de força de trabalho, o que é mais importante na minha empresa hoje, locação ou venda, né? Uhum. As duas são importantes. A venda muito mais na questão do faturamento, a alocação muito mais em relação às pessoas, porque a gente tem que ter uma estrutura muito grande para fazer uma gestão, né, de milhares de imóveis, então realmente é punk. Tem que ter muita gente. Mas eu não, nessa época, em 2005, eu não tinha corretagem de imóveis. Eu tinha muito pequeno, de um cliente que era proprietário, queria comprar mais um imóvel para investimento, ou inquilino que queria pagar mais aluguel, ele queria
adquirir um imóvel, então a gente atendia sob demanda, né? Então não tínhamos uma equipe e tal. Mas a locação que era mesmo a nossa expertise. Fortaleza. É. E a Netmóveis me convidou, né? Convidou a Celular para participar da rede. Eu falei, é o momento de eu ganhar força institucional com os meus colegas para realizar vendas. Hoje, já foi maior. Hoje, 50% dos meus negócios de vendas é realizado em parceria dentro da Netmóveis. Que legal, cara. Parceria é um negócio importante mesmo. Muito bom, desde que bem estruturado. Não, você tem que estar com pessoas que você confia, né? E Exatamente. com processos bem feitos. Exato, você falou tudo. Mas A questão da ética e dos processos, né? E os treinamentos, porque todo mundo tem de trabalhar dentro da mesma lógica, porque senão começa até briga, desconfiança, você não sabe como é que vai ser tratado lá de lá, porque se faz a venda de um imóvel e o cliente que está ou que está vendendo ou que está comprando é do parceiro. Então, é um negócio com duas pessoas envolvidas e eles têm de ter essa sinergia. Então, a Netmóveis veio e trouxe um grande crescimento para a nossa empresa. E muito em cima do associativismo, da colaboração, né, o mercado colaborativo. Eu tenho ouvido cada vez mais assim, a importância da parceria no mercado. Né? Quando você está sozinho, não adianta, vai ser mais difícil para você crescer, né? E você, por exemplo disso, né? Você sempre valorizou. Sempre. E você estava contando que, dando um saltinho aí, mas acho que tem a ver, que a partir da pandemia houve uma série de aquisições. Ah, sim, esse foi um outro momento de Como é que foi isso? crescimento da empresa. Como que isso tem a ver com a sua trajetória associativista, digamos assim? Se é que tem a ver. Tem. Que legal. Muitas pessoas perguntam, porque a Celular, da pandemia para cá, ela cresceu 400%. Nossa. Nós fizemos 5 aquisições de carteiras de imóveis, de imobiliárias que não tinham mais interesse, tiveram dificuldades, ou por causa da pandemia, ou questão societária, cada caso foi um caso. E nós adquirimos essas carteiras de imóveis. Então, hoje, né, nós estamos realmente com uma carteira muito grande. Tivemos algumas perdas, porque a partir do momento que o cliente vem para uma empresa nova, né? Ele não sabe como que vão ser aquelas tratativas, pode eventualmente preferir deixar com o advogado da esquina, a imobiliária que ele conhece. Então, a gente tem algumas perdas, mas o que a gente demonstra, porque é uma parceria, porque a empresa que traz para a gente os imóveis é uma relação de extrema confiança, porque nós vamos tratar do patrimônio dos clientes deles, né? Então, a gente faz muito isso juntos, até que a coisa vá ficando naturalmente, organicamente tranquila, e aí eles saem. Então, todas foram muito tranquilas. Tem uma especialmente, que era uma imobiliária muito digitalizada, onde não tinha muito relacionamento com os clientes. Essa é a que a gente ainda tem um pouco mais de dificuldade. Mas todas as outras que tinham essas mesmas tratativas pessoais com os clientes, a gente absorveu de uma forma muito boa, muito positiva. Agora, a parte de pegar imóvel, que principalmente de locação, que não foi você que fez a vistoria. Não deve ser tão fácil, né? Não foi à toa que essas empresas deixaram de existir, né? Que tipo de problema? A gente teve e tem ainda, estamos resolvendo um a um, os problemas de falta de garantia, de falta de documentação, de contratos vencidos e com situações extremamente delicadas para se resolver na época da rescisão, que, como eu te falei, na época da rescisão é o divórcio, né? Você namora, aluga o apartamento, né? É o aluguel, você convive durante anos e a locação normalmente é de longo prazo, você convive, de vez em quando tem uns probleminhas, mas está ali a imobiliária para resolver. Mas na época da rescisão é a época mais delicada, é a época que vai dissolver aquela relação. E se não tiver tudo muito bem feito desde lá do início, vai dar problema na rescisão. Então, a gente tem de salvar alguns casos lá que eventualmente deixaram de ser observados, né, nessas imobiliárias que a gente assumiu. E assumimos com a responsabilidade de resolver.
Então, tivemos mesmo esse crescimento, mas um grande trabalho. E você perguntou, e acho que é importante, também tem a ver com essa questão de relacionamento com o mercado, que felizmente a gente tem um ótimo relacionamento com o mercado, porque quando a imobiliária decide vender a carteira, não é uma decisão fácil, né? Ela vai abrir mão da confiança daqueles clientes, vai abrir mão daquela renda, ela vai eventualmente mudar a carreira, o profissional lá vai mudar a carreira, mas existe uma perda de toda forma. Então existe um sentimento, né, que é delicado e a gente tem de respeitar. Então todos eles, sem exceção, é que nos procuraram. Por causa desse relacionamento. E porque também eles confiam que vocês vão tratar bem, né? Sim. Dos clientes, é isso. Olha, Né? Uma decisão... Isso é o maior orgulho. Uma decisão qualitativa também, né? Sim. Falei, gente, que bom que eles confiam que a gente vai cuidar É isso. e cuidar melhor, porque eles não iam passar pra gente piorar a relação ou ficar igual. Inclusive, a nossa promessa para os clientes é que a gente melhore a relação, a parte tecnológica de inovação, né? Que é difícil uma imobiliária absorver financeiramente. Pessoas, né, hoje, que é o grande desafio, né, muito mais que a tecnologia, ter pessoas com competência para tratar. Essa minha funcionária que eu comentei, ela trata da rescisão, não é à toa. Nossa. Ah, olha só, é a É. responsabilidade. É. Lá na mão da Patrícia. É. Patrícia, né? Patrícia, ela sabe tudo. Então, e tem uma outra também, a Ieda, está conosco há 22 anos, ela foi como menor aprendiz. Olha que legal. Tem 22 anos que está conosco. Então, assim, a gente tem um histórico de pessoas que estão ali e que e vestem a camisa mesmo, e elas querem resolver. Na época da pandemia, você falou das aquisições, né? Mas teve uma outra situação extremamente difícil para o mercado imobiliário como um todo, e nós sofremos demais, gente. Por um lado, eu estava preparado, vou falar a parte boa depois, não vou falar essa parte ruim, que foi do mercado todo. Nós tivemos de renegociar todos os contratos. Todos os contratos. Seja pessoa física, pessoa jurídica. Pessoa jurídica a gente teve de rescindir alguns, porque o negócio... Nem mais trabalhava, né? E os proprietários, não quero saber. Teve proprietário, falou, não quero saber, eu só quero receber meu aluguel. Quem trabalhava mais no escritório, né? Porque como é que fica o contrato? Já o cara tinha um restaurante. Um restaurante, principalmente. Casa de festas. Casa de festas. Salão de beleza. Tudo impactou. E as residências, né? As pessoas, tipo assim, elas não tinham a percepção do que era morar 24 horas por dia, né? E aí, coisas que elas nem viam no dia a dia, de repente, eles estavam lá pedindo, exigindo que a gente resolvesse. Porque o vizinho, ele não me deixa dormir, conversa lá com o síndico, a responsabilidade é sua, você que me alugou o imóvel. O banheiro tá vazando, resolve, eu preciso do bombeiro aqui hoje. Bombeiro, meu Deus, como é que eu vou achar o bombeiro na pandemia? Então, assim, gente, mas a gente trabalhou demais. E todo mundo em casa. E aí vem a outra parte que, felizmente, eu já estava preparada. Porque 2 anos antes, a gente fez 40 anos de empresa. E nós falamos, o que nós vamos fazer, né? 40 anos de empresa, que legal, né? Vamos fazer alguma coisa para impactar o mercado. Vamos buscar o que tem mais legal de tecnologia e fazer o nosso momento 4.0. 4.0. E aí nós fizemos uma série de mudanças. A assinatura eletrônica, que só começou na época da pandemia, a gente já estava fazendo. Premonição. As visitas guiadas, a gente ofereceu para os clientes 2 anos antes da pandemia. A Lux sem fiador. Todo mundo nessa época não usava. Nós fomos a primeira imobiliária. Tem de falar, né? Crédito Pago. A Crédito Pago nos procurou exatamente naquele momento. Eu falei, vai ser um dos nossos, né? Nós escolhemos, acho que 5 pilares para essa mudança 4.0 nossa. E todas elas ficaram e estão até hoje. Então, a gente se antecipou, assim, de uma forma muito abençoada mesmo, porque a gente não sabia que ia acontecer. Mas tem a ver com o teu espírito de buscar inovação e de buscar coisas novas. Né? E aí, quando vem o... Né? É igual falam, né? A sorte vem quando você está trabalhando, né? É isso aí. Plantou, colheu. Exatamente. E tem alguma coisa que você tem visto mais recentemente que tem chamado a tua atenção em matéria de inovações, tendências? Tem alguma coisa que... O que nós estamos hoje muito focados, né? Inclusive hoje, antes de vir para cá, eu fui conhecer um escritório que é a inteligência artificial.
porque a inteligência artificial a gente já tem adotado na área comercial, né, para fazer os atendimentos. Então, assim, a nossa capacidade de atender o cliente e da inteligência artificial de uma forma muito humana, ela consegue perceber o desejo do cliente e às vezes o corretor não, porque o corretor ele gosta mais de falar do que de ouvir, que é o contrário do que ele tem que fazer, né? Ele já fala lá do apartamento, ele já está lembrando de um apartamento. Em vez de ele ouvir o resto que o cliente quer, ele já está querendo mostrar. A inteligência artificial não, ela já é treinada, né, para poder trazer todas aquelas informações e depois montar o que a gente chama de curadoria, né, que é muito assertiva. Então, a inteligência artificial no setor comercial, tanto de locação quanto no de venda, a gente já está usando e com sucesso. Vai fazer 1 ano agora. Que legal. Passou em junho, né? Tem exatamente 1 ano que a gente está usando a inteligência artificial no comercial. O que a gente está agora implementando é para a inteligência artificial no CRM. Então, por exemplo, a gente está falando aqui do banheiro que deu uma infiltração. Aquela infiltração já existia? Como é que está lá no laudo de vistoria? Que está lá longe e aí a minha funcionária tem de ir lá buscar, não sei o que, sendo que está tudo lá no sistema. Olha, então vamos fazer com que a inteligência artificial busque isso, né? Quando é que vai vencer o aluguel? Ele não precisa ligar e conversar com a funcionária. Já vai ter tudo isso através de informações, CRM administrativo, que a gente fala agora, que é o que vai ser implantado. Bacana. Então, hoje nós estamos nesse momento de estudar a melhor plataforma para nos atender numa inteligência artificial. Estamos escolhendo o nome da nossa IA. E então agora no segundo semestre nós vamos ter novidades nisso aí. Mas aí os corretores precisam ficar preocupados? Eles correm o risco de ser substituído? Ao contrário, Certo? a inteligência artificial vai trazer para ele mais pronto, para que ele tenha mais tempo de fazer essa curadoria que eu falei, essa seleção, que é fundamental, e sair, né, ir a campo, porque o bom corretor de imóveis é aquele que conhece o mercado que ele trabalha, né? Inclusive, lá na empresa, a gente foca muito na nossa região, a gente estava falando, né, de Belo Horizonte, que não é uma grande capital, mas ela tem geograficamente muito bem separada ali as regiões, e a gente está na região Zona Sul e a gente quer ser especialista naquele bairro, a gente quer relacionar com a vizinhança daquele bairro para a gente atender o filho que vai sair de casa. Por isso que... Então, o corretor vai fazer isso. Por isso que imobiliária, esse é o ponto forte, assim, eu acho, o superpoder da imobiliária é conhecer muito bem a sua região. Você ser aquele recurso que, por isso, dando esse tempo para o corretor, faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E tem um outro fator, que é tão importante quanto esse, porque a gente é consultor de negócios. Porque, às vezes, nem é o momento da pessoa comprar, sabia? Não, quem sabe se compensa você alugar. Você já pensou num consórcio? Você já pensou em financiar? De repente, você financia um pouco, vende seu carro. Ele vai colaborar para realizar o desejo do cliente de uma forma isenta. Isso é ser consultor de negócios. O corretor de imóveis, ele não foi criado com essa percepção, com essa abertura, com esse poder, né? E hoje ele está adquirindo. Você consegue influenciar os seus corretores para eles agirem dessa maneira? Sim. É um desafio muito grande, não? Como é que você faz? Você tem a parte de treinamento, como é que você faz esse tipo de... Sim. Uma das características nossas é exatamente o treinamento constante. Nós temos uma sala de treinamento lá na empresa. E aí é fisicamente no lugar, o corretor tem que ir lá para fazer... Tem alguns que a gente faz online, assim. Online e tal. Fizemos um que vocês, inclusive, nos presentearam há pouco tempo também. Uhum. Muito bom, por sinal. Legal. Esqueci o nome da... Fermento, que é a empresa, não é? A palestrante foi excelente, ela foi perfeita. Então, a gente faz todos os treinamentos. Nós temos um programa de qualidade de excelência empresarial que é feito pelo Secov Minas. Desde 2005, 2006, se não me falha a memória. E ele pontua as empresas que mais investem em qualificação profissional. Ininterruptamente, a gente ganhou todos os anos, até ano passado. Esse ano nós vamos ganhar de novo classe. Ele tem categorias: azul, prata, ouro, bronze, ouro. Então não ganhei todos os ouros, não.
já ganhei azul, já ganhei prata, mas todos os anos a gente ganha, porque a gente entende que a qualificação, e especialmente através de universidades corporativas, como o Secoff tem, como a Netmóveis tem, ela é direcionada para aquele público, né? Então, a gente dá bolsas de estudo lá na empresa, a gente investe muito na profissionalização, sim. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta delicada aqui. Mas de vez em quando tem de levar os chicotes também, tá? Não, isso aí também, tudo bem, isso faz parte. Ou então tira o salto. O salto. O teu corretor, você investe em treinamento e etc. Não acontece desse corretor absorver tudo isso e criar a própria imobiliária? Isso é um problema, não é um problema? Como é que você faz? No mercado, eu tenho vários casos, inclusive tem colegas que saíram de outras imobiliárias e criaram as suas. E são pessoas respeitadas por mim e pelo mercado. Nunca aconteceu comigo, com a Celular, não. Mas acontece de sair da minha imobiliária e para outra imobiliária, sim. Às vezes tem algum problema lá com o gestor direto, ou quer outro perfil, ou mudou de bairro e vai ficar mais fácil trabalhar na outra região. Então a gente investe, e não é só o caso de corretor, né? A gente investe nas pessoas. Mas se a gente não investir nelas e elas não crescerem lá dentro, é pior. Então é preferível elas estarem bem, mesmo que elas cresçam a ponto de ir para outras empresas ou criarem a delas, melhor do que não. Tem um autor que fala muito bem sobre isso, não estou me lembrando o nome dele, mas é isso, é preferível treinar, mesmo correndo risco de perdê-las, do que deixar de treinar. Espera um pouquinho que a gente já volta com a segunda parte da entrevista. Sérgio, você sabia que a maioria das pessoas que querem financiar um imóvel começam sem nem saber quanto que eles podem pagar? Pois é, Nath, é verdade. Para agilizar esse processo, a imobiliária precisa de ferramentas que simulem de forma rápida o valor financiável e a parcela ideal de cada financiamento. A Loft Financiamento Imobiliário permite simular na hora condições e taxa nos principais bancos do país, em uma plataforma 100% digital, tornando o financiamento muito mais rápido. Entre em loft.com.br e veja como a tecnologia Loft pode te ajudar a crescer ainda mais. Você falou que os corretores hoje são consultores de negócio. Eu estava lembrando de uma conversa que a gente estava tendo antes. E que antigamente não era assim, que o corretor, lá nos anos 80, era a pessoa que apresentava os problemas e não as soluções, que tinha muita burocracia. Então, assim, a gente está falando de tecnologia, de facilitar. Você pode, acho que não é toda a nossa audiência que estava lá nos anos 80 no mercado imobiliário. Como é que era ser um corretor nos anos 80 em comparação ao que é ser um consultor de negócios hoje? Lembra que eu falei que eu não tinha equipe de vendas até entrar para a Netmóveis? Eu achava um absurdo a forma como o corretor trabalhava, com exceções, claro. Mas o corretor, ele não cuidava do cliente, ele queria vender aquele imóvel, independente da condição daquele imóvel, queria alugar aquele imóvel, independente de como seria aquela contratação. Então, assim, ele achava que a função dele era resolver aquele problema ali de compra e venda ou de locação, mas sem entender o negócio como um todo. E isso me incomodava profundamente e começou a mudar. Quando a própria economia, né? Acho que a gente comentou, né, sobre a época da inflação. Como é que era vender, comprar, alugar com hiperinflação? Não, gente, era uma loucura, né? Você alugava, vamos supor, um imóvel por R$3.000, pegava a documentação do pai, da tia, do sobrinho, do vizinho, para ser seu fiador, e não bastava, porque ele não tinha imóvel, então você pedia um segundo fiador, aí você ia lá para o madrinha do seu filho para pedir a documentação, além de apresentar a própria imobiliária fazia ali aquela análise de crédito, pegava assinaturas de todo mundo, cópias de documento, cópias de declaração de imposto de renda. Nossa. Então, assim, era um bolo de documentos gigantesco. A gente entrava na vida do cliente para poder fazer uma locação de imóvel de R$3.000, né? Então, assim, era desagradável. Não era uma coisa profissional, né? Era muito amadora. Quando vieram as garantias onerosas e a gente pode trabalhar hoje
de uma forma que eu considero realmente profissional, onde existe ali o compromisso do inquilino de pagar o aluguel em dia, de cuidar do imóvel, de pagar os encargos em dia, entregar o imóvel nas mesmas condições ou melhor do que ele recebeu, e tem tudo documentado através de fotos, laudos descritivos, né? Hoje nós temos empresas terceirizadas que fazem vistorias para nós. Então, assim, o mercado profissionalizou muito, né? E isso fez, igual vai fazer agora com a inteligência artificial, que os corretores, os consultores, as imobiliárias pudessem tratar o negócio, tivessem tempo, observassem o negócio de uma forma muito maior, né? Saiu da caixinha mesmo, não está ali na burocracia de aprovar um crédito para aquele contrato. Você está buscando os imóveis ou verificando se aquele contrato ali precisa, ou aquele imóvel precisa de uma valorização patrimonial para que ele tenha na próxima locação uma condição melhor para o proprietário. Então, assim, mudou completamente. Quando aí a gente se torna, sim, consultor de negócios. E lá, não, a gente tinha tempo, tinha de resolver burocracia. Em falar em tempo, assim, tem uma outra coisa que corretor faz hoje que não fazia antigamente, que era ser o seu próprio influenciador de vendas, né? Ele é quase... Ele tem o seu próprio negócio de divulgação, né, nos seus canais, através do Instagram, Facebook, YouTube. São os brokers. São os brokers, é isso aí. Até o nome é diferente, sim, mais chique em inglês. Você tem esse tipo de pessoas, de figuras dentro do seu time? Eu tô formando uma lá, mulher, né? As mulheres também, elas sobressaem, né? E elas têm mais a percepção do imóvel, do que é... As benfeitorias do imóvel, elas são mais bem colocadas pela mulher, pelo feminino, nem vou colocar mulher, pelo feminino. E os homens mais em relação aos benefícios do negócio, isso é mais do masculino, né? Juntar as duas coisas, claro que é o ideal. Mas no meu caso, nós estamos formando lá uma corretora que ela tem muitas essas duas capacidades e ela tem muita desenvoltura para apresentar os imóveis dessa forma que você está falando. E isso sim é uma tendência. Cada um, por exemplo, nós temos na Netmóveis uma possibilidade muito interessante, onde cada corretor tem o seu próprio broker site. Ele tem o site dele, com todos os imóveis da rede inteira. A Netmóveis, ela atende o Brasil como um todo. E você, se você é um broker, você tem o seu broker site, todos os imóveis da rede toda podem ser trabalhados por você. No seu site você tem permissão, lógico que tem uma série de exigências para você ser um broker site e poder trabalhar por causa de compliance. Os imóveis da rede como um todo, mas você pode. E esse broker, ele trabalha de uma maneira independente ou ele está conectado a uma imobiliária? Eles são sempre associados, né? Associados a uma empresa, mas podem vender e a remuneração é igual de todas as imobiliárias. Então, nós temos imobiliárias parceiras aqui em São Paulo. O meu corretor, ou essa que eu comentei aqui agora, pode vender um imóvel aqui na Faria Lima e ela vai receber o mesmo percentual que ela receberia se ela vendesse o imóvel lá na Avenida Contorno. Entendi. Em Belo Horizonte. Então, a gente estimula, porque eles são profissionais autônomos. Eles estão ligados a uma imobiliária que tem uma sinergia com o trabalho deles, com a região deles, ou com a forma deles lidarem, mas eles são autônomos. E a gente quer valorizar isso cada vez mais, porque isso faz parte da proposta de ser um consultor. Que bacana. Então, além de consultor, o cara é influenciador, tem o seu próprio programa, tem quase o seu próprio negócio mesmo nesse programa. Eu tive, há uns anos atrás, um que era especialista em coberturas. Ele sabia todas as coberturas que tinha à venda em Belo Horizonte, falava de uma, comparava com a outra. Ele tinha... E nem era... Isso tem alguns anos. O Instagram nem era o que é hoje em termos de canal. E ele já fazia, já anunciava. Ele era louco com cobertura. Ele devia ter o sonho, né, de ter uma cobertura. A sua própria. E teve, inclusive. Então ele se especializou em cobertura. Então cada um, né, profissional autônomo no meio para isso, né? Ele ter a sua liberdade de trabalho. Adriana, você é uma mulher de muito sucesso, né? A gente está te ouvindo aqui, mas a gente fica pensando no ouvinte, aquele parte da nossa audiência que é um corretor que está na batalha e enfrenta muitas dificuldades.
parece que tudo deu certo na sua vida, foi fácil. Opa, nós vamos E é falar dos isso que eu tô problemas. falando, você pode contar alguma coisa que deu errado? Ó, eu sofri muito essa época. Eu e minha irmã, né, Daniela, como a gente fica buscando inovação, e eu gosto de falar isso porque eu sei de outras imobiliárias que já tentaram fazer isso também. Como eu falei, eu sempre gostei que o corretor, o consultor, o nosso colaborador, entendesse do negócio como um todo, né, e estudasse muito. E a gente pensou o seguinte: por que que os corretores só trabalham em imóveis de venda? Por que que eles não trabalham em imóveis de locação? Nessa época, os clientes, eles pegavam chave na imobiliária. Não sei se vocês lembram disso. Nossa, total. Porque hoje não, né? A gente tem os visitadores. Mas nessa época, o cliente chegava lá na imobiliária, deixava a carteira de identidade deles, Pegando a chave. pegava a chave, ia sozinho, não sabia qual andar. Ai, meu Deus do céu, onde é que eu abro essa janela? Qual que é a vaga de garagem? No piso G3, G2, ficava lá perdidinho. E na venda, não. Na venda a gente sempre acompanhou, a gente sempre demonstrou as feitorias daquele imóvel e tal. E aí, eu e Daniela, nós ficamos um ano como consultoria, tá? Como consultoria. Falei assim, gente, são os mesmos processos. Vamos enumerar os processos aqui. Não, nós vamos fazer o seguinte: os corretores agora da celular, eles vão trabalhar locação e venda, não importa. Todo lead que chegar, se for locação, se for venda, passa para o corretor e ele vai trabalhar igual. Lógico que a remuneração de locação é muito menor do que a de venda, mas pelo menos, né, ele vai estar movimentando e a gente aluga muito mais que vende, então vai ser até bom para compor renda. Gente, a gente tinha certeza que ia dar certo. Estudamos, fizemos aquele fluxograma lá, assim, não. Você tinha processo que acontece antes. Não. Aí um dia fizemos a reunião e apresentamos. Eles participaram mais pouco, tá? Isso também foi um erro. Foram 2 erros nesse processo. Foi de cima para baixo, que a gente nunca deve fazer isso. Então a gente estudou com consultoria, mas a gente chegou um dia e falou: vai ser assim e pronto. Nunca mais faz isso. E além disso, os corretores odiaram. Eles falaram: não quero. Eu quero trabalhar só com venda. Não vou trabalhar com locação. Eu tenho o direito de não trabalhar. Saíram todos. Um a um. Não foi motim, não. Graças a Deus. Porque, como você falou, eu tenho um bom relacionamento, a gente conversa e tal, mas eu não queria abrir mão do projeto. E por que para eles era tão horripilante? Eu acho, posso estar equivocada aqui para afirmar isso, quanto mais aqui em público. Mas eu acho que eles se sentiram desprestigiados. Naquela época, talvez o ser consultor de locação fosse para eles diminuir o que eles eram profissionalmente como corretores de imóveis. Eu nunca achei isso, tá? Por isso que eu, inclusive, tomei essa decisão. E não acho mais, ainda não acho. O consultor de locação é tão importante quanto o de vendas. Inclusive, naquela época que tinha essa burocracia toda de alugar, era mais difícil ainda. Porque ele ainda tinha de analisar crédito, tinha de fazer a vistoria, tinha de ajudar lá no contrato, sendo que o de vendas ele tinha de, claro, selecionar o imóvel como de locação precisava, mas era entregar a proposta para o gerente bater pro gol e fechar e pronto, né? E depois entrega de chaves, ou seja, o processo é até mais fácil, mas em termos de consultoria financeira, o dinheiro, né? Você está fazendo um negócio de milhões, o outro está fazendo um negócio de milhares. Então, eles se sentiram desprestigiados. Não vou trabalhar com lugar. Aí saiu um, aí começa a fofoca, não sei o que, saíram todos. Eu fiquei sem corretor. Como é que você aí eu para recuperar isso? Sofrimento total, o pessoal do administrativo atendendo, nossa, caos. E abrindo vaga para contratar outros e rapidamente a gente teve de apagar o incêndio, né? Porque eu não ia também ficar insistindo nisso. Isso deve ter durado uns 4 ou 5 meses de grande sofrimento. E os aprendizados? E eu gastei, né? O investimento, o tempo. Consultoria, tudo. Energia, imagina. Energia, porque eu tinha certeza que ia dar certo, ia ser um case do mercado imobiliário. Nossa, a gente vai se inscrever lá no Secov, aqueles cases, para ganhar prêmio de inovação. Gente, foi frustrante demais.
Então, hoje, quando falam, né, que vai usar os corretores para atender locação, eu falo, comigo não deu certo. Mas foi grande, porque eu quis fazer uma grande mudança e esse momento foi bem... Hoje você tem corretores especializados em Sim. aluguel e Sim. compra e venda? Até a nomenclatura estava Ela falou que no Mineirês, corretor de aluguel não existe, é consultor. É consultor de locação Corretor de locação? e corretor de imóveis. Tem até essa distinção de nome. Tem. Olha só. Então, são dois No produtos. final, que Outros te trouxe produtos, dois serviços. legado ter passado por esse processo de... Pois é, primeiro que isso que eu falei de nenhuma decisão, e realmente depois disso nós nunca fizemos isso. Todas as mudanças que a gente faz na empresa, todos os gestores participam, mesmo que seja uma decisão que não passe por processo, e eu chamo o gestor de processo, que não tem a ver com marketing, eu chamo o gestor de marketing. A gente sempre toma as decisões em conjunto, por menor que seja. Nós temos reunião com os gestores toda semana, e então essa foi a principal, de não querer trazer surpresinhas, não. Surpresas podem ser muito mal vistas, né? Adriana, você chegou a ficar com medo de perder um negócio nessa época? Não, nem tanto. Nem tanto. Porque eu tenho a vantagem da locação... Olha, bom falar isso. Porque é um negócio contínuo, né? Então, eu já tinha muitos contratos ali sendo geridos. E a parte administrativa, financeira, né? Estava tudo andando bem. Os novos contratos é que ficaram prejudicados, né? Então, eu não cheguei a ter esse receio, não. Mas eu não podia arriscar muito tempo, né? Porque se eu não colocar para dentro... acaba, né? Claro, né? Chega uma hora que o inquilino sai. A torneira tem que estar aberta, porque senão vai tudo ficando abaixo, né? A rescisão, ela é real. Você falou algumas vezes sobre a sua irmã, né? Que está com você na imobiliária. Tem mais algum outro membro da família com vocês? Não. Nós temos, o meu irmão, porque hoje nós temos 5 empresas. Por questões tributárias ou de negócios, a gente dividiu. A Celular Imóveis antiga, a velha guarda, o meu irmão tem uma participação lá, porque o nome, ele tem valor, Claro. né? E a Celular é a que participa da Netmóveis. Então, a nossa participação na Netmóveis, que é uma SA, ela está lá. Então, ele, inclusive, nos representa institucionalmente, ele é o diretor jurídico da Netmóveis. Então, institucionalmente, ele responde. Mas a gestão é eu e Daniel. E como é que você faz para ter muita discussão, né? Separar a família do negócio ou não é natural já para vocês? Primeiro que a nossa Até por conta sucessão... Até por conta da distância de idade. De idade, vocês, né? somos de gerações distintas. Mas... A própria sucessão foi muito tranquila, que eu te falei que o papai queria advogar, e ele já me deixou lá com a imobiliária. Depois a Daniela veio, inicialmente, ela não tinha certeza se ela ia ficar na imobiliária, porque nessa época ela era noiva, talvez ela viesse para São Paulo. Uhum. Então ela não sabia se ela ia continuar na imobiliária e tal. Depois acabou que resolveu, terminou o noivado, ela acabou casando com o Cristiano, meu cunhado querido, e tá lá em Belo Horizonte até hoje. Felizmente, para todos nós, e porque foi muito importante a vinda dela para a imobiliária. Eu me sentia, né, soberbada, assim, muita decisão para ser tomada sozinha, né, e falta de tempo também, claro, mas principalmente porque nós temos, por sorte, o destino, nós somos complementares. Então, normalmente, eu tenho uma percepção de uma coisa e ela tem uma percepção de outra forma diferente. E a gente consegue conversar, nem sempre, né? Não é 100% das vezes, mas a grande maioria das vezes, a gente senta, opina, mede, conversa. Se for o caso, contrata uma consultoria para a gente chegar num denominador que seja o melhor para imobiliária de forma respeitosa. Não vou dizer que às vezes eu não grito lá do corredor, não quero isso não aceito isso não. E ela também, mas assim, é pouquíssimo.
pouquíssimo. A gente se relaciona muito bem. Super. Nós somos amigas, profissionais, irmãs. Que legal. É. Olha a benção aí. Olha, É uma benção. olha que bacana, que bacana. E teve outra coisa que a gente também estava conversando lá fora, né? Que é a conexão de vocês com a comunidade, né? Tem esse lado do associativismo, mas tem também o lado da comunidade, né? Como é que é isso? Qual a importância disso, você acha, para o imobiliário, assim? Nesse ponto eu vou até dividir. Nós não conversamos sobre isso, mas já que você falou de comunidade, eu já fui para outro lado que eu acho que é complementar. Eu acho o seguinte, a imobiliária, como a gente comentou logo no início, ela existe para buscar a sede de uma empresa, ou a casa de uma família, ou resolver algum problema sucessório, de herança, compra, venda, tem muita coisa. Então a gente entra muito na história familiar. E tratarmos disso enquanto pessoas de credibilidade naquela região faz toda a diferença. Então, se as pessoas que convivem ali na nossa rua vão lá na nossa empresa, a gente faz uma quermesse, uma festa junina na igreja, distribui brinde para os alunos da escola da rua, se a gente recebe um evento que está acontecendo na nossa rua, ali dentro da nossa sede, como acabou de acontecer em Belo Horizonte agora, semana passada, isso traz uma proximidade que ajuda muito, colabora muito com os negócios, porque traz uma confiança. Claro. Então, isso é uma forma da gente se posicionar. Eu acho isso muito legal, eu acho que as imobiliárias precisam reforçar mesmo essa questão da vizinhança, do relacionamento com os clientes, mesmo que não sejam vizinhos. Eu tenho cliente lá, quando eu contei para vocês que o papai saiu do banco, que ele tinha clientes no banco que tinham patrimônio, tem clientes lá já da segunda geração que estão conosco até hoje. Porque é relacionamento com esses clientes, né? Plantar uma sementinha, quando a pessoa precisar. Eles lembram. Eles dizem, a filha de Fernando. Liga lá, você lembra? A filha de Fernando tem imobiliária. Então, assim, a gente relaciona com os clientes e o afeto, né, gente? A amizade, isso faz toda a diferença na nossa vida. Na cabeça das pessoas, né? Isso. E faz bem pra gente também, né? Com o ser humano, né? É outra coisa. Reconhecimento profissional maior do que qualquer comissão, né? Que legal. E você falando desse jeito, pra mim, é assim, o superpoder da imobiliária é o conhecimento daquela região. Sim. Mas talvez não seja só o conhecimento, é o conhecimento e o relacionamento que você pode criar naquela região, né? Que o digital, ele pode vir para ajudar o corretor, mas ajudar o corretor a ter mais tempo de se conectar com as pessoas, de resolver a vida das pessoas e tudo, né? Então, sem dúvida nenhuma. Inclusive para possibilitar o corretor o seguinte, e acontece, né? Eu tenho um cliente que tem comigo uma carteira de imóveis que eu administro já tem 10 anos. E agora ele tem um galpão logístico que ele funciona produzindo X. Aí ele quer crescer a imobiliária dele, o negócio dele, a indústria dele, para outra região Y. E ele confia em mim para fazer esse negócio. Eu preciso ter tempo para auxiliá-lo nesse negócio. E eu não conheço aquela região, concorda? Então eu vou buscar um parceiro, ou eu mesmo vou estudar aquilo ali para atender um negócio normalmente corporativo, quando acontece assim, um negócio corporativo, uma consultora, por exemplo, né, que quer construir um prédio num bairro que não é exatamente ali onde eu atuo, mas ele quer que eu analise, tem a pesquisa lá da região, qual o tipo de morador que vai morar lá, mas ele quer minha opinião. Isso acontece. Tem construtor que abre a planta, assim, que o arquiteto... Agora não tem muito papel mais, né? Computador, né? Abre o computador. Abre o computador, mas eu já estou aqui lembrando das plantas. Adriano, o que você acha? Você acha que esse apartamento compensa ter dependências com prédio pregado? Cara, você tem contato com o cliente, né, direto, você sabe o que... Essa é a comunidade, conhece o espaço. Então, esse tempo para poder estudar o mercado e trazer soluções muito maiores do que a gente consegue hoje, a inteligência artificial também vai. Claro. Nós temos um mundo infinito. E essa conexão com a comunidade, você falou da quermesse. Eu quero falar. Você viu a festa portuguesa, tem alguma outra coisa que você faz para essa conexão?
Sim, que é a outra linha que nós não conversamos, mas que eu lembrei e acho importante trazer aqui. Nós temos, por uma questão também familiar, nós temos os valores cristãos muito fortes lá na imobiliária. Nós somos de família católica, eu tenho funcionário de diversas religiões ali, não existe preconceito, nenhum tipo de preconceito lá na minha empresa, mas a gente atua muito com voluntariado. E isso nos enche de orgulho. Nós temos, eu, Adriana, faço parte de 2 diretorias de 2 instituições e ajudo mais 2. Mas na diretoria de uma instituição que faz inclusão social, são crianças e adolescentes com várias questões, por isso que eu falei da terapia ocupacional, que como que volta, né? Tem 8 anos que eu faço parte da diretoria do CAIS, que é o Centro de Atendimento à Inclusão Social. E a gente faz inclusão, inclusive no trabalho, né? A pessoa que tem alguma deficiência, a gente verifica em que ela pode ter sucesso no trabalho, de alguma forma, e a gente trabalha a família e a empresa, são os 3, família, o adolescente, o adulto, a empresa e a família, porque muitas famílias deixam o deficiente em casa, porque é trabalhoso, né? E ter essas pessoas trabalhando e participar disso para mim, especialmente, assim, um orgulho muito grande estar junto. Além disso, essa questão do autismo, né, que hoje cresceu muito, a gente trabalha muito, a gente tem um trabalho reconhecido internacionalmente, até na França. Que legal, né? Do autismo. Todos os bebês que nascem prematuros na Santa Casa de Contagem, essa instituição ela está em Contagem, na Grande BH. Todos os prematuros passam pelo CAIS para fazer um acompanhamento enquanto bebês, porque o nível de autismo em bebês prematuros é maior do que em bebês que nascem no tempo correto. Então, assim, a gente tem diversos estudos lá. Então, apesar de ser lá em Contagem, a gente entende que participar de projetos que podem trazer algum tipo de benefício para o mundo, né, isso é muito importante. A outra instituição que eu também participo diretamente chama Pequeninos do Amor. Eles é uma comunidade muito pobre, eles são muito pobrinhos. Eu fiquei conhecendo hoje a presidente lá do projeto. Eu fiz como administradora, né? Quando eu conheci o projeto não existia, não tinha CNPJ, não tinha sede, não tinha nada, era só o amor dela pelas crianças. Ela recebia as crianças dentro de casa, na igreja, no salão paroquial, onde desse, para dar teatro, arrumava um voluntário para dar uma aula de música. Aí eu conheci o projeto, foi inclusive através de um cliente meu, porque nós vendemos o apartamento dele e ele não tinha o que fazer com os bens. Ele estava já fora do Brasil, ele falou, doa para alguém. E aí eu procurei saber lá na igreja de algum projeto e fui lá entregar, porque ela não tinha como buscar o carreto. Eu providenciei o carreto, fui lá entregar. Aí fiquei conhecendo o projeto, fiquei encantada com aquele trabalho dela lá, com as crianças da comunidade, porque tudo começou porque na porta da casa dela os meninos entregavam drogas, os pititim, entregava droga. E aí ela começou a trazê-los para dentro de casa e depois para dentro igual eu falei, né, do salão paroquial, não sei o quê, fazer trabalhos com as crianças para eles não ficarem na rua. E aí nós institucionalizamos isso. Hoje a Vale, por exemplo, é a nossa apoiadora. Nós temos uma construtora lá em Belo Horizonte, a Agmar, também, que atua diretamente no projeto. Cada uma assume um projeto. Então, nós temos dança, informática, inglês. Tem menino lá que não sabe escrever o nome. E passa de ano para ano, sem saber nem escrever o nome. A gente dá reforço escolar, apoio pedagógico e psicológico. Então, assim, a questão da comunidade, ela vai muito além, né, do que a gente pensa. Apoiamos também um projeto que chama-se Terra da Sobriedade para dependentes químicos. Então, acho que a gente tem que sair um pouco, sabe, desse mundo corporativo para enxergar mais o que está acontecendo a verdadeira realidade, né? no entorno e um pouquinho que cada um ajudar. Nossa.
Bem, eu sinceramente, eu tenho o maior orgulho de ajudar essas comunidades, porque eu acho que eu estou fazendo alguma coisa, por menor que seja. Eu estou toda arrepiada aqui. Mas é isso mesmo. A gente também. Nossa Senhora. Então, essa parte também é muito importante lá para nós da Celular. Os funcionários adoram. Isso ajuda a reter. Eles percebem o valor disso, né? Que é muito... Teve uma lá, nós fizemos no final do ano a carta do Papai Noel. Pegamos lá dos Pequeninos do Amor, cada um pediu uma coisa, pegamos lá o número de cartas que a gente conseguiu, né, entregar para dar o presente lá para as crianças do projeto. Aí teve uma funcionária minha que pediu duas. O dia que ela chegou com 2 caixas desse tamanho, não sei o que estava dentro. Eu falei assim, nossa, você gostou mesmo dessa ideia, né? Eu falei assim, eu já fui assim. Olha, eu já mandei cartinha. Pro Papai Noel. Hoje foi tão emocionante. Então, assim... Só de você falar já me vem... É emocionante. Ela falou, gente, eu vou poder hoje, com o meu salário, colaborar uma criança. Aí ela escolheu 2. Uma funcionária minha lá, ganha pouco. Muito bonito. A piscina nos inundando aqui de obséquio, ainda desce. Isso. Muito bom. Você faltou alguma coisa que a gente não te perguntou? Não falamos até. Não, tem alguma coisa que você acha que você gostaria de falar, assim, alguma coisa que a gente não te perguntou, que você acha que é bacana dividir com as pessoas? Não, eu acho que eu encerrei aqui de uma forma tão emocionante que eu agora até me esgotei mesmo. Nossa, olha, a missão cumprida, né? É maravilhoso, muito legal. Muito bom, muito obrigado. Agradecer os parceiros, né? É. Eu acho que hoje, e isso também não tinha naquela época, a gente não tinha facilities, né, nas imobiliárias. Então, obrigada aí pela Loft, pela oportunidade de estar aqui e pelo serviço que vocês prestam para as imobiliárias. Legal. Muito obrigado aí pela entrevista, pela sinceridade, por compartilhar com a gente essas histórias. Obrigada. Muito bacana mesmo. Muito bacana. E se você gostou desse episódio, deixe um comentário, compartilhe, deixe seu like. Se você estiver assistindo a gente no YouTube, ou 5 estrelas se você estiver ouvindo a gente no Spotify. Lembrando que o Portas também possui uma newsletter enviada segunda a sexta-feira. Ela é gratuita e chega no seu e-mail sempre às 3 da tarde com um resumo das notícias mais importantes do dia sobre o mercado imobiliário. Se você ainda não recebe a nossa newsletter, é só se inscrever no link da inscrição. Oi, pessoal. Aqui é a Adriana. Essas 3 queridas instituições sociais que conversamos aqui são todas sem fins lucrativos e fazem um trabalho muito bonito e importante para a comunidade. Elas aceitam doações e estão sempre abertas a quem quiser ajudar. Se você quiser conhecer mais ou contribuir para os projetos, é só entrar em contato direto com elas pelo Instagram. Os links estão na sua tela, caso você esteja assistindo no YouTube, e na descrição desse episódio em todas as plataformas. Qualquer apoio faz diferença. E é muito gratificante poder fortalecer projetos que mudam vidas. Obrigada e até a próxima. O episódio de hoje teve pré-entrevista de Clara Helstab, produção e roteiro de Marina Galesso, edição e direção de Ricardo Kaufmann, captura de som e vídeo e edição da Maremoto, e a apresentação foi feita por mim, Sérgio Esteves, e por Ricardo Kaufmann. Até a próxima.